Olá, pode acontecer que você confessa, faz os atos do penitente como você acha que estão corretos, mas e se acontecer que a sua confissão foi inválida? Você não foi totalmente ou parcialmente perdoado por Deus. É esse o assunto do nosso encontro de hoje, que vamos ver quais são os atos do penitente, depois de já termos falado sobre o que é o sacramento nos itens anteriores. Hoje nós temos que ver como é corretamente, de acordo com a nossa doutrina do Catecismo da Igreja Católica, o que é contrição, o que é a confissão, como que deve ser a confissão e a satisfação, aquela penitência, né, que o padre também costuma dar, dentre outras. Então é importante que você saiba como que tem que ser a sua confissão para que você seja realmente perdoado por Deus. Então vamos lá, o item de número 7, são 10 parágrafos. Sobre a contrição, são 4 parágrafos que nós vamos ver hoje. Sobre a confissão, outros 4. E a satisfação, 2 parágrafos. Vamos para os primeiros, os atos do penitente. O que é a pessoa tem que fazer, seguir, para que a sua confissão seja verdadeira e válida. Vamos ler. 1450. A penitência leva o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento, contrição. Em sua boca a acusação, que é a confissão. E em suas obras, plena humildade e proveitosa satisfação, que é o terceiro item que nós estamos vendo hoje. O primeiro deles, a contrição, que são os parágrafos aqui, 1451 e o 52. Continue lendo. Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma e na detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Então vamos ver ponto por ponto. Arrependimento é a contrição, esse primeiro item que nós estamos vendo hoje. Daqui a pouco nós vamos ver sobre a confissão, como que ela deve ser, em linhas gerais, e a satisfação, que é a penitência e as obras que você tem que fazer, após a confissão e sempre durante a vida, porque sempre somos pecadores. Então, a contrição é a pessoa se arrepender de verdade. A pessoa, ela tem que detestar o pecado que ela cometeu, até envergonhar-se, por que não? Daquilo que fez, porque Deus é tão amoroso, o amor de Deus é infinito. Ele nem poupou o seu Filho, que foi para a cruz, para a remissão dos nossos pecados. Então, quando você faz a confissão, é porque você realmente está arrependido e não quer mais pecar. Você sai do pecado. Então, não adianta você ir se confessar se você ainda não saiu do pecado. Você vai continuar no pecado, a confissão não vai valer. Então, é esse arrependimento. Tem 2 tipos de contrição que nós chamamos de contrição ou arrependimento
perfeito e o imperfeito, né? Então a contrição é perfeita quando é porque você viu que você ofendeu a Deus, que não merecia esse seu pecado, essa sua desobediência. É por amor a Deus que você está arrependido de ter feito isso com um pai que lhe ama tanto. Depois existe a contrição imperfeita. Também é válida, mas não é a melhor, como nós vamos ver agora nesse parágrafo. A contrição denominada imperfeita, ou atrição, também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração do peso do pecado, ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador. Contrição por temor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior, que será concluída sob a ação da graça, pela absolvição sacramental. Por si mesma, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. 1454. Convém preparar a recepção deste sacramento, fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos e das cartas apostólicas, Sermão da Montanha, ensinamentos apostólicos. A contrição imperfeita, ela pode ser resumida assim: você está arrependido não tanto por amor a Deus, mas porque você está com medo de ser condenado ao inferno, digamos. Porque se você morre em pecado mortal, você não obtém a salvação. Então, você pode sim ser perdoado com uma contrição imperfeita, mas desde que você procure o sacramento da penitência, de preferência com esse outro propósito de contrição perfeita, de arrepender-se, não por temor, por medo de Deus, mas por amor a Deus. É diferente. Então, consiga uma contrição perfeita, arrependendo-se de verdade, sinceramente, porque se você não for com sinceridade para o sacramento da penitência, ela pode se tornar inválida. Temos ainda nesse outro parágrafo aqui a recomendação de que você faça um exame de consciência bem feito. Você não pode resolver se confessar de repente. Você vê o padre, já vai lá, eu vou confessar. Você não fez ainda uma preparação para o sacramento, um exame de consciência bem feito, com base nos evangelhos, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Tem aqui exemplos, o Sermão da Montanha, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, e tantos outros ensinamentos que nós também vamos depois comentar quando estivermos na terceira parte do catecismo. Nós ainda estamos na segunda, sobre os sacramentos, e ainda no sacramento da penitência, depois daqueles 3 da iniciação cristã que nós já vimos. Mas depois que terminarmos todos os 7 sacramentos aqui, nós vamos entrar na terceira parte do catecismo, e aí vem a parte moral. O que a gente deve fazer para obter a salvação com Deus, para sermos salvos de fato por Deus. E aí começa pelos mandamentos,
o exercício das virtudes, a fuga das paixões e do pecado. Então tem a parte moral ainda que vai nos ajudar depois a fazer esse exame de consciência, porque nós estamos quase que diariamente com as nossas faltas veniais e às vezes mortais, pecados mortais, sem que a gente ainda tenha se atentado para isso. Então, um exame de consciência bem feito é fundamental. Aí vem a confissão dos pecados. Esses outros 4 parágrafos que nós começamos a ler a partir de agora. Então, leia comigo. A confissão dos pecados, a acusação, mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela acusação, o homem encara os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim se abre de novo a Deus e à comunhão da igreja, a fim de tornar possível um novo futuro. Quando então você se dirige para o confessor, você vai, de fato, fazer uma acusação. Você mesmo vai se acusar daquilo que você fez indevidamente contra Deus. Mas Deus não merecia esse pecado que você cometeu, ou esses pecados, como nós já falamos há pouco. Deus é bom demais, Deus é amoroso, Ele só quer o nosso bem e a gente o ofende. Então, você vai se acusar. E essa acusação, longe de ser um peso para você, ela tem que lhe dar depois uma sensação de alívio, se de fato o seu arrependimento, nós chamamos de contrição, foi perfeita. Um arrependimento sincero, praticamente você já está perdoado, só falta essa acusação. Não adianta você também pensar que você mesmo, se dirigindo a Deus lá no seu quarto, pedindo perdão a Deus e não buscando o sacramento, nós já vimos isso nos itens anteriores, é a igreja quem vai te religar a Deus. Então não é por seus méritos. Quem somos nós? Quem é a gente? Quem é você para achar que você mesmo restabelece a sua união com Deus? Não, é a igreja. É o sacramento da penitência instituído por Cristo. Então, essa acusação, longe de ser um peso, ela lhe dá um alívio, né? Nos liberta, facilita a nossa reconciliação com Deus e com a igreja. Vamos ler o seguinte, 1456. A declaração dos pecados ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes, depois de examinar-se seriamente, devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais de que têm consciência, mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Pois às vezes tais pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que outros que foram cometidos à vista e sob o conhecimento de todos. Quando os cristãos esforçam-se para confessar todos os pecados que lhes vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. Aqueles que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Pois, se o doente tem vergonha de mostrar sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora.
Então, veja, você tem que confessar todos os pecados. Não só aqueles que muita gente conhece, sabe que você os tem. Mesmo aqueles secretos que você cometeu, digamos, sozinho. Todos. Não pode ter vergonha, né, de confessar. Aliás, quando você se aproximar do sacramento da confissão, não comece dizendo para o padre que, padre, eu não tenho pecado. Porque até poderia ouvir do padre, então o que você está fazendo aqui, né, meu filho ou minha filha? Poxa, se a gente vai para o sacramento da penitência, é porque a gente se reconhece pecador. Então não é assim que se começa. Você vai dizer para o padre, né, que se reconhecendo o pecador, você procura o sacramento e inclusive vai dizer há quanto tempo já não se confessa. A não ser que esteja sendo a sua primeira vez, você também vai dizer, é a primeira vez que eu procuro o sacramento da confissão. Ou a minha última confissão foi no advento, ou foi na quaresma, ou foi tal mês. Então você já se apresenta para o padre se reconhecendo que é um pecador. Aí você vai acusar os próprios pecados, sem ficar justificando outras pessoas, quase que pondo a culpa em outras pessoas por você ter pecado. E mesmo quando você conta os pecados, aqueles mais sórdidos que você tem até vergonha de dizer, mas você não precisa entrar em mínimos detalhes para o padre. O padre ele já é tão acostumado a ouvir confissões e ouvir pecados de todo tipo, de toda sorte, né? Você vai contar esses pecados, quantas vezes o cometeu, desde quando você está nesse pecado, mas demonstrando que você está arrependido e saiu deles. E saiu deles. Porque se você disser, não, eu ainda continuo, digamos, no caso aí de um adultério, eu estou me relacionando com uma outra pessoa, eu sou casado, eu sou casada, mas eu estou tendo uma relação com uma outra pessoa. Mas você continua nessa relação? Continua. Então o padre não pode te dar essa absolvição. Não, você não vai ser perdoado. Ele vai te aconselhar a sair do pecado primeiro. Cada caso é um caso, mas em linhas gerais é assim. Porque se você confessa um pecado, mas continua nele, a tua confissão é inválida. Da mesma forma, ocultar, como nós vimos aqui, né? Se você ocultar um pecado, ficar com vergonha de contar conscientemente, se for por um esquecimento, numa próxima confissão, você o confessa, mas de propósito ocultar um pecado, aí também vai ser inválida a sua confissão. Você está perdendo o seu tempo ali e também tomando o tempo do padre, né? Mas não por isso. O padre está cumprindo a função dele. Se você ocultou o pecado, o padre te deu absolvição, você sabe que você ocultou. Mesmo assim, aquela absolvição não é válida. Não é válida. Estamos vendo aqui nesse ponto do nosso catecismo, né? Além de você confessar os pecados mortais, aqueles graves, você também pode contar, sim, os pecados veniais. O sacramento da penitência é para todos esses pecados, né? Agora, se você acha que não está com pecado grave nenhum, mesmo assim é útil, é recomendável que você sempre se aproxime do sacramento da confissão para confessar as faltas do dia a dia, nessa busca de uma santidade que você ainda não tem. Então você está querendo crescer na sua espiritualidade e a confissão dos pecados veniais te ajuda, com a graça de Deus, com a absolvição desses pecados, a você continuar lutando para não tornar a cometê-los. E por fim, na confissão, você pede absolvição.
Padre, por isso estou pedindo absolvição. E tem a oração própria, que não é aqui que nós vamos mostrar esse ato, né, que você reza ali pedindo absolvição. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, Padre, que pequei muitas vezes. Assim, é com essa oração. O Padre também tem aquela fórmula que nós já mostramos aqui no encontro anterior, e você vai ouvir o aconselhamento do Padre, que lhe é útil. Ele não vai te passar um sermão, ele não vai te chamar a atenção, né, de uma forma assim, não pode. Ele vai te aconselhar como um pai, como é a mãe igreja, para que você continue nessa perseverança de não mais ofender a Deus, porque Ele é bom demais e não merece isso, né? Aquela contrição perfeita que nós já comentamos. E vamos ler mais esses 2 parágrafos. Conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. Não deve tomar a Sagrada Comunhão sem receber previamente a absolvição sacramental. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal, mesmo que esteja profundamente contrito, a menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um confessor. As crianças devem se confessar antes de receberem a primeira Eucaristia. Apesar de não ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é vivamente recomendada pela Igreja. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra nossas más tendências, a nos deixarmos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito, recebendo mais frequentemente por meio desse sacramento o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele. Então esse parágrafo aqui, o 1458, nos mostra o quanto é útil e recomendável uma confissão frequente. Sempre procurar esse sacramento. O catecismo, a Igreja nos pede pelo menos uma vez por ano, mas é pouco, né? Nós não passamos assim tão bem demais o ano todo sem pecados para procurar esse sacramento só uma vez. Bom, vamos progredir na santidade com essa frequência. Mas aqui em cima, no parágrafo 1457, existe aí uma recomendação muito importante, que é daquelas pessoas que comungam, está lá na igreja, entra na fila da comunhão, sabendo que estão em pecado mortal, em pecado grave, que estão errados, que não estão seguindo os mandamentos da lei de Deus ou até da igreja, e vão comungar. Como nos adverte São Paulo, vocês podem ver lá em Coríntios, nas notas do rodapé aí do catecismo tem, além dessa comunhão não lhe ser útil, ela pode lhe ocasionar condenação. É pior ainda. Você sabe que está errado. Você não admite o próprio erro. Você não admite que está em pecado. É você. Você nem procurou esse aconselhamento, talvez, na igreja. Mas você insiste em continuar comungando. Cuidado. Cuidado, porque é outro pecado que você comete, né? Sempre você tem pecado grave, pecado mortal. Arrependa-se, saia do pecado. Não tem união de Jesus Cristo com a pessoa que insiste em permanecer no pecado. Isso é diabólico. Então vem aí a satisfação. Nós já vimos a contrição, a confissão, e agora vem o aconselhamento do Padre e as boas obras
que nós temos que praticar para conseguirmos, né, tirar as manchas do pecado. Geralmente nós já vimos, o pecado ofende a Deus, o pecado te prejudica, o pecado prejudica sempre a igreja, porque nós somos membros desse organismo e o pecador é uma célula doente que incomoda. Até os pecados graves, secretos que a pessoa comete, isso tem uma influência na família, né, nos ascendentes ou nos descendentes, ou no meio onde vive. A pessoa em pecado, ela pode até não perceber, mas ela tem essa influência, né? E aí, você fez algum pecado que prejudicou alguém, e esse prejuízo, aliás, às vezes nem tem reparação. Por exemplo, o homicídio. Você matou uma pessoa, não tem como ela voltar à vida. O aborto. Você matou uma criança indefesa, não tem como ela voltar à vida. Então, há pecados que prejudicam alguém gravemente, a própria vida da pessoa, uma calúnia, digamos assim, uma calúnia, uma mentira, que vai prejudicar a pessoa e às vezes não tem como você consertar. Aí é que entra a satisfação. Vamos ler. Muitos tipos de pecados prejudicam o próximo. É preciso fazer o possível para reparar esse mal. Por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a reputação daquele que foi caluniado, ressarcir as ofensas, injúrias. A simples justiça exige isso. Além disso, no entanto, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador e também suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens que ele causou. Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar seus pecados. A esta satisfação chama-se também penitência. Veja aqui a obrigação que nós temos de, com boas obras, expiar, pagar os pecados, como popularmente se diz. Você pecou, você foi absolvido, Deus te perdoou, porque a confissão foi válida e verdadeira, mas você tem que pagar esses pecados ao longo da sua vida, normalmente com as boas obras e outros modos. Nós já falamos de esmola, jejum, oração, o que isso significa em vídeos anteriores. Esse parágrafo 1460 fecha então o nosso encontro de hoje. Vamos ler. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir em oração, alguma oferta, obras de misericórdia, serviço ao próximo, privações voluntárias, sacrifícios e, principalmente, aceitação paciente da cruz que devemos carregar, inclusive doenças. Essas penitências nos ajudam a nos configurarmos com Cristo que, sozinho, expiou nossos pecados uma vez por todas. Permite-nos também nos tornarmos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com Ele. Entretanto, nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo, pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo. O homem não tem, portanto, de que se gloriar, porque toda a nossa glória está em Cristo, em quem oferecemos satisfação
produzindo dignos frutos de conversão, que dele recebem seu valor. Por ele são oferecidos ao Pai, e graças a ele são aceitos pelo Pai. Assim nós terminamos, mais um item do sacramento da penitência: contrição, confissão e satisfação. Aceitando a nossa vida como ela é, do jeito que ela é, no sentido de que temos que carregar a nossa cruz e servir ao próximo, porque quem não serve o próximo nem pode dizer que ama a Deus. É assim que a nossa confissão se torna sincera e válida. E subimos cada vez mais na espiritualidade, não por nós mesmos, mas por Cristo, com Cristo e em Cristo. Permaneça sempre unido a Cristo. Fuja do pecado. Deteste o pecado. Ame a Deus ardorosamente, com alegria e entusiasmo. Fique com Ele sempre, viu? E Deus te abençoe.